Pega aquele ali, ó, o nylon. Irmãos, antes mesmo de começar a palavra propriamente dita, né? Algo que ali atrás eu estava considerando, né? Inclusive quem vai depois colocar a palavra, essa primeira palavra não tem a ver com o que eu vou falar aqui depois, não, tá? Mas eu estive lembrando, né? Os irmãos sabem que a gente não faz nenhum tipo de comemoração desses dias especiais que tem no nosso país, né? Ou até mesmo que nós entendemos, né, que toda a glória, toda a honra sempre ela vai ser do Senhor e não nossa essa glória, né? Mas algo que eu creio que é muito interessante a gente ver, que a gente tem que aproveitar as oportunidades quando a gente também está em família para falar da expressão daquilo que é o significado, né? Que os irmãos sabem que muitas pessoas estão comemorando o Dia dos Pais, né? Mas algo que a gente precisa ter em mente para todos nós, né? Que a figura de pai, né? E na verdade todas as figuras, elas têm sido apagadas pela sociedade, né? Porque ela traz um conceito muito forte debaixo dessa palavra, né? Igual, por exemplo, quando nós vemos um casamento, então nós temos Cristo e a igreja, que ele é a expressão daquilo que Cristo e a igreja, né? Nós temos também, por exemplo, a questão do pai, o pai e nós como seus filhos, né? E o que ele traz, então, dentro dessa mensagem, né? Em primeiro lugar, nós temos que lembrar que quando o Senhor, Ele nos criou para nós expressarmos a Ele, né? Existem muitas coisas que nós podemos expressar a Ele, né? E é interessante, eu gosto demais daquele verso de Hebreus, né? Que fala que Jesus é a exata expressão do Pai. Então, isso para mim é algo tremendo, né? Você quer conhecer o Pai? Veja a vida de Jesus que você vai conhecer o Pai. E por que eu estou falando isso hoje, né? Porque nós estamos nesse ambiente de Dia dos Pais, né? É que eu gostaria de dizer o seguinte: existe por um lado, uma responsabilidade de todos nós que somos pais. Porque se nós precisamos expressar a Deus como Pai, então nós precisamos conhecer Deus, o Pai. Nós só vamos conhecer se nós tivermos relacionamento com Deus, o Pai. É muito interessante que eu lembro que na minha adolescência, algo que me ajudou muito é quando eu vi uma palavra que um irmão chamava John Dawson, ele falou coração paterno de Deus, né? Porque ainda que os nossos pais, e eu digo que meu pai sempre foi uma bênção na minha vida, né? Mas ele nunca conseguiu expressar tudo aquilo que Deus Pai ele é. E por outro lado, né, ele até contava uma história interessante, o seguinte: tinha um jovem que via o pessoal adorando a Deus, né? E ele falou assim: olha, eu não consigo adorar igual vocês assim, né? Daí ele falou assim: conta aí, então a história do seu pai, né? Daí foi aquelas histórias que a gente sabe triste, que o pai separou da mulher e não deu atenção, né? Nunca foi um pai presente, né? E eu falei assim: por causa disso, porque nós associamos Deus Pai com o Deus terreno que nós temos. Então, irmãos, nós como o nosso Pai terreno que nós temos aqui, né? Obrigado. Então, nós temos essa responsabilidade de expressarmos a Deus Pai. Eu sei que eu
não consigo expressar tudo aquilo que Deus Pai é, né? Mas se você quer ver quem é o Pai, olha para Jesus, né? Porque ele falou com Filipe, Filipe, se você vê a mim, você vê o Pai, né? Será que eu e você como pais nós podemos dizer o seguinte? Ou eu vou falar com Marcos, né? Marcos, Samuel, Ana, se você vê a mim, você vê o Pai? Eu preciso aprender muito mais ainda a ver o Pai. Então, irmãos, são figuras que a sociedade ela está apagando daquilo que representa aquilo que nós trazemos, né? O governo, ele não tem mais aquilo que é expresso, o que é o governo de Deus. E tudo aquilo que a gente vê sobre como que deveria ser, não tem sido expresso. Então, nós temos essa responsabilidade como pais, né? Nós, talvez aqui, muitos que são filhos, o que a Bíblia ensina? Honra teu pai e tua mãe, né, para que prolongue seus dias sobre a terra, né? E o que é honrar o pai, né, e a mãe, né? Então, algumas coisas que nós vemos, por exemplo, honrar, ele tem a ver com obediência. É uma dos fatos que tem, né? Uma outra coisa que eu estava lembrando, né? Eu lembro que o Délcio, ele contava, né? Que você vê o que é glória, o que é glorificar, né? Olha para um dia que você for, quando o filho está formando ali no jardim de infância, daí, em vez de você olhar para o filho, você olha para a cara do pai, né? Então, aquela satisfação de ver o filho ali na frente, né? Aquilo é glória, né? Então, você ser o melhor para, não simplesmente, eu quero ser o melhor da sala. Não, é porque você quer agradar o seu pai e o seu pai ficar satisfeito, né? Porque ele está ali investindo em você, tá certo? Agora, muito mais, né? Por que nós devemos ser o melhor profissional, o melhor estudante, o melhor em tudo? Eu quero agradar o pai. Não é porque eu quero ser reconhecido na sociedade. É porque o meu pai vai ficar satisfeito. Como é que muda a nossa perspectiva quando a gente vê o pai, né? E eu digo o seguinte, nós vemos ainda a nossa visão ainda é muito pequena a respeito de quem é o nosso Pai Celeste, né? Que nós precisamos ter essa visão do nosso Pai Celeste, que é um Deus que, de fato, cuida de nós, né? E honrar, a gente poderia até trazer diversas outras coisas a respeito de honrar o seu pai e a sua mãe, né? Obediência, ser o melhor, né? E realmente estar ali para poder agradá-lo, para satisfazê-lo. O nosso Pai Celeste, nós devemos ser que nós temos esse coração de fazer, então, que ele seja agradado, de não ter nenhum outro também ídolo na nossa frente, né? A não ser o nosso Pai Celeste. Talvez eu vou falar sobre isso, sobre ídolos do nosso coração. Então, vamos agora começar, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu gostaria que nós abríssemos em 2 Crônicas, capítulo 25. Antes, vamos orar. Senhor, te damos graças por esse momento tão precioso que podemos lembrar de como que o Senhor agradou ao Pai e o Senhor nos deu a sua própria vida com todos nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E também queremos que, pelo Teu Espírito, o Senhor nos ensine a Tua palavra e abra os nossos olhos, Senhor, para que vejamos o Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, confiados no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu tenho tido esse encargo de compartilhar a respeito da questão do orgulho do nosso coração e dentro da vida dos reis de Judá, né? O livro de 2 Crônicas, a gente vê que a linha, ele é mais dos reis do sul e não envolvendo
os reis do norte, né? E a gente já falou um pouquinho a respeito de Roboão, de Abias, eu não vou lembrar aqui a ordem, Josafá e Jeorão, né, e diversos outros aqui. A gente viu algumas coisas como que essas pessoas, né, sempre tinham algum ponto, né, que ele estava associado a esse orgulho no nosso coração, né? E hoje eu gostaria então de compartilhar a respeito do rei Amazias. O rei Amazias, ele foi o filho de Joás, né? Aquele que a gente tinha visto lá na semana passada, né? Que ele foi aquele que andou com Deus só enquanto o profeta, o sacerdote Joiada, ele estava vivo, né? E depois ele matou até o filho do Joiada, que fez tanto bem para ele, né? Alguém que ele não honrou, né? Porque ele não deu honra ali ao filho, né? Que só porque ele foi um profeta e trouxe algo de Deus contra ali o Joás. Bom, mas Amazias, então, ele foi esse filho do Joás e foi o próximo rei de Judá. Então, começando ali no capítulo 25, o versículo 1, nós temos o seguinte verso. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com interesse de coração. Interessante que aqui o escritor ele traz esse aspecto. Ele fez o que era reto, mas o coração dele não era inteiro para com o Senhor, né? Um dos problemas dele, né? Mas se nós então, quando nós formos ler, né, a respeito um pouquinho da vida do Amazias, né, nós vamos ver um problema mais para frente, né, nós vamos ver um problema de caráter. Mas uma das coisas que o Amazias ele fez, né, que daí a gente pode ler a partir do versículo 7, que ele organizou o exército de Judá e também de Benjamim, né? Só que ele resolveu alugar uma parte do exército lá de Israel, que é o reino do norte, né? Só lembrando, estava dividido o reino do norte, que é Israel, o reino do sul, que era Judá, né? Só lembrando desse aspecto aí, né? Então ele alugou 100 mil varões de Israel. Vamos ler então a partir do verso, na verdade, o verso 5. Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sobre chefes de 1000, chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300 mil escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Então, aqui ele organizou Judá e Benjamim. Daí, versículo 6. Também tomou de Israel a soldo 100 mil homens valentes por 100 talentos de prata. Né? É interessante que aqui a gente já começa a ver, a gente vai entender que aquela questão que eu tenho falado, que a origem da questão do orgulho, né, desse pecado que nós vamos ter que enfrentar até o fim das nossas vidas e que atingem 100% de todos nós, né, é o problema de nós andarmos pela árvore do conhecimento do bem e do mal e não andarmos pela árvore da vida. A árvore da vida é aquela vida de dependência, né? Então, também pegando a figura do pai, né, aquele filho pequeno que ele sempre precisa entender, o pai, como é que eu devo fazer? Qual direção que eu devo tomar? Né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, talvez parece o adolescente, né? E às vezes nós somos como esse adolescente, mesmo que a gente já tenha uma idade mais
avançada, né? Ah, não, eu sei como é que eu faço, agora eu já sei como é que faz, né? E a gente vai ver por que ele fez isso, que ele fez simplesmente porque ele achava que era melhor, né? Ele, de acordo com o conhecimento dele. O verso 6, então, diz: também tomou Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Ah, já tenho uma ideia. Para o meu exército ficar bom, então vou também pagar ali 100 talentos de prata, né? E vou pegar ali os 100.000 homens lá de Israel, né? E a gente tem visto, sempre eu tenho falado com os irmãos, que os profetas, eles são a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, quando vem nos avisar para que o objetivo de Deus é trazer-nos para perto dele, né? Aqui não é chamado de um profeta, mas o verso 7 diz o seguinte: porém, certo homem de Deus veio a ele. Tem homens de Deus que pode ser que venham até nós. E aí veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. É interessante que uma das menções que a gente tem, que diz o seguinte, o Senhor dizendo: deixai Efraim, porque ele está entregue aos ídolos. Deixai Efraim a cargo deles mesmos. A pior coisa que tem é quando alguém nos entrega a nossa própria sorte, quando o Senhor mesmo nos entrega a nossa própria sorte. Deixai. Ele está querendo ir? Ele vai. Às vezes a gente até vê aquela figura do filho pródigo, né? O pai, aquele filho mais novo, fala assim: eu quero, me dá a parte dos meus bens que eu quero aproveitar agora. E o pai deixa, né? Ele desperdiça os bens, no final ele está comendo comida com os porcos, né? Mas aqui, o problema é que ele começou a fazer uma associação, é o seguinte: não faz essa associação não. Isso aí vai ser um problema para a sua vida. Mas ele já tinha tomado através porque ele estava seguindo o seu próprio pensamento. Ele não ia primeiramente diante do Senhor para buscar: Senhor, qual a direção para a minha vida? Né? E o que aconteceu? Verso 8. Primeiro, voltando ao que o homem de Deus diz: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Então, Deus quem vai fazer, que é a nossa luta. A ênfase, o olhar tem que ser todo em Deus. E daí, o Amazias virou para ele e disse o seguinte: olha, disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Puxa vida, mas agora eu já gastei meu dinheiro, o que eu vou fazer com ele? Olha a resposta: respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar o Senhor. Às vezes a gente toma decisões precipitadas sem buscar o Senhor, sem ter dependência do Pai. Né? Uma questão, mais uma vez, do Pai. Aprendemos a ter dependência do Pai em todas as coisas. Mas o que eu vou fazer agora? Eu já gastei, agora eu já comprometi com aquela pessoa. Assim, olha, por um lado, você precisa aprender a perder. Né? É melhor você deixar do que você se associar a essa questão. Não continue nesse caminho, não, senão você vai ter problema. E, irmãos, quantas vezes nós já tomamos decisões independentes e depois dizemos: mas agora eu já gastei aqui tudo que eu tinha.
Não era o caso dele, que era tudo que tinha, mas era um bom dinheiro, né? 100 talentos de prata, né? Talento era 6.000 denários, né? Vezes 100, então, tá 600.000 dias trabalhados, né? Se você dividir 600.000 por 7 e dividir por 52, você vai, na verdade, dividir, você vai ver quantos anos que você vai demorar para trabalhar, se você trabalhasse todos os dias. Talvez dividir por 5 e multiplicar por 5 e multiplicar por 52. Você vai ver quantos anos que você vai demorar para conseguir 600.000 talentos, né? Então, era um dinheiro considerável, né? Às vezes, nós nos envolvemos em coisas que nós não deveríamos nos envolver porque nós não estamos andando segundo os nossos próprios pensamentos. A gente não busca, em primeiro lugar, o nosso Pai Celeste. Bom, irmãos, mas esse ainda não foi a questão. Vocês viram que o problema de Amazias é que ele não tinha um coração inteiro para com o Senhor. Muitas vezes nós temos um coração para o Senhor, mas não um coração inteiro para com o Senhor. Daí, continuando, né? Ele diz o seguinte: então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se voltassem para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Além de... olha que problema que ele arrumou. Depois a gente vai ver que esse povo foi lá e guerreou contra algumas cidades de Judá, e tomou, e levou despojo, e matou gente. Olha, que coisa que às vezes a gente toma uma decisão errada, sem consultar o Senhor, e qual que é a consequência que a gente tem justamente quando a gente toma esse tipo de decisão, né? A preocupação do Amazias era o dinheiro, né? Não era em agradar o pai, né? E nós precisamos aprender justamente a agradar o pai. Mas vamos ver o que aconteceu. Por outro lado, animou-se Amazias e, conduzindo o seu povo, foi-se ao Vale do Sol, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, os trouxeram ao cimo de um penhasco, onde o precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas de Amazias, que despediram, né, para que não fosse com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Feriram deles 10.000 e fizeram grande despojo, né? 3.000? 3.000, desculpa. O meu óculos tá ruim. Ontem eu fui mandar fazer um óculos novo. Eu não estou com muita facilidade aqui, não. Irmãos, qual que é a consequência quando nós tomamos decisões andando justamente pelo nosso conhecimento mental, sem buscar realmente a vontade e a direção do Senhor? Quantas coisas que, por consequência, elas continuam para o resto da nossa vida nesse sentido. Bom, irmãos, mas o grande problema de Amazias ainda não foi esse, porque, por um lado, ele até ouviu aquele homem de Deus, ele realmente despediu, né? Talvez ele não falou de uma forma tão adequada para que realmente pudesse despedir, não causar tanta ira naquele pessoal, né? Não sei o que foi que falou, que eles já tinham pago ali aquele dinheiro, né? Bom, mas até nos faz pensar, né? As sociedades, né, com pessoas ímpias, né? Nesse caso, Israel, o reino do norte, ele estava associado com a idolatria, né? Mas olha o que aconteceu com Amazias. Esse foi um dos grandes problemas. Vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Tomou-os por seus deuses,
adorou-os e lhes queimou incenso. Foi o Senhor que deu a ele, foi o que o homem de Deus tinha falado com ele, que Deus é quem dá a vitória. Você tem que andar nessa dependência de Deus. Ele simplesmente ele foi lá, né? Ele ficou animado, mas ele tomou mais um passo que ele não deveria ter dado, né? Ele tomou aqueles deuses, adorou e lhes queimou incenso. Um dos lugares que eu tive pesquisando, né? Alguns dos deuses do pessoal do Monte Seir, ou dos Edomitas, né? Daqueles descendentes de Edom, que por um lado eles eram, digamos assim, primos, né? Quemos, Baal, Aserá, eram 3 daqueles deuses, né? Quemos era um daqueles deuses que eles pegavam os seus filhos e eles ofereciam e queimavam os seus filhos a esse deus. Baal fazia a mesma coisa, além de ser considerado o deus do tempo e o deus da fertilidade. Aserá, o deus do sexo, né? Aquelas festas de orgia que tinham, era um desses deuses, né? Que também é chamado o poste-ídolo, né? Até falei com vocês que tem em diversas cidades esse poste-ídolo até hoje, né? E a gente não dá conta com relação a isso. Mas esse ainda não é a ênfase que eu gostaria de trazer, irmãos. Mas um dos problemas é que ele traz os deuses dos edomitas e ele adora a esses deuses dos edomitas. Olha o que está escrito então. Então, verso 15. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das suas mãos, das tuas mãos? Como é que você está associando a Deus que não livrou nem a eles mesmos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolver destruir-te, porque fizeste isso e não destes ouvidos ao meu conselho. Irmãos, lembram-se o que era o profeta? O profeta, ele é a mão misericordiosa de Deus para parar a nossa loucura. A mão misericórdia de Deus para que possa realmente nos trazer advertência, para que nós nos convertamos a Ele, para que nós venhamos a segui-los novamente. O Senhor é um Deus misericordioso, então Ele levanta profetas, que às vezes podem parecer duros, esses profetas, e como eles dizem, mas o Senhor, na sua misericórdia, Ele quer nos atrair a Ele mesmo. E foi isso que Ele trouxe a Amazias. E o Amazias o que fez? Não, para com isso, quem te pôs você para ser conselheiro do rei? Quem que é você? Quem que você está pensando que você é para falar essas coisas? Às vezes pode ser que nós somos advertidos, seja pela palavra, seja através de um irmão, seja através de alguém que está sendo usado como aquele que vai ser profeta sobre as nossas vidas, e nós nos endurecemos. Quem que é você? Quem que você está pensando que você é? Mas é a mão misericordiosa de Deus para nos parar na nossa própria loucura. E olha que interessante, irmãos. E aqui vem, então, justamente o problema de Amazias, né? O verso 17. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem,
meçamos armas. Ele está chamando para a guerra aqui, né? Bom, vão guerrear e vão ver quem que é melhor aqui, se são vocês ou se são nós, né? Ele pegou o rei de Israel, assim, bom, vamos ver quem que é melhor. Agora, olha que, como que o verso 18 ele diz: porém, Jeoás, rei de Judá, respondeu a Amazias, rei de Judá. E aqui vem uma parábola, né, que a gente até estudou na segunda-feira, né? O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano puseram e pisaram o cardo. Tu dize: eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu, para te gloriares. Agora fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Por quê? Porque isso vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Irmãos, essa parábola é interessante o seguinte: olha, você não está querendo ouvir os profetas. Eu vou colocar o seu inimigo para trazer uma verdade para o seu coração. Eu vou pegar justamente esse rei, e ele era um rei mau, os reis de Israel todos, a gente não encontra um, né? E ele diz o seguinte, assim, olha, você está querendo comparar, eu sei que é um espinheiro que fica aí no chão, com aquelas árvores do Líbano, né, que são gigantescas. Quem que você está achando que é? Só porque você ganhou dos edomitas, você acha que você é alguma coisa, né? Às vezes nós não ouvimos a voz de Deus e nós precisamos ser repreendidos até mesmo por uma pessoa que ela não é cristã. Irmãos, eu tenho uma vergonha tão grande uma vez que um chefe meu, que ele não era um cristão, ele me repreendeu com não lembro exatamente o que foi, mas ele me repreendeu. O que mais me envergonhou, que depois o Senhor falou comigo, é o seguinte, foi assim, olha, eu precisei levantar um ímpio para falar com relação ao seu pecado. Irmãos, que vergonha, até um ímpio viu aquilo que eu estava fazendo. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos sempre a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos para com o Senhor. Precisamos aprender a realmente ter esse coração de nos humilharmos e ter quebrantamento diante do Senhor. Olha o que aconteceu. Esse rei de Israel, ele virou então para Amazias e disse: olha, o seu coração está soberbo. Só porque você ganhou uma batalha, você está achando que agora, como alguns brincam, né, o rei da cocada, né? Você está achando que é muita coisa. O rei Amazias, ele estava soberbo. E é interessante, né, que nesse verso 20 que nós lemos, que Amazias não quis atendê-lo, porque isso vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos. A soberba, ela nos cega. Quando nós somos soberbos, nós não enxergamos. E são tantas coisas que nos fazem pessoas soberbas, né? Deus nos entrega aos nossos próprios inimigos. E é muito interessante, irmãos, que, por exemplo, ontem a gente estava lendo lá aquele texto de Romanos 9, né? Que às vezes a gente vê a soberania de Deus, parece que Deus é um Deus mau até, né? Não, Deus tem misericórdia com quem Ele quer ter misericórdia, né? Ele não tem que ficar dando satisfação para a gente, né? Mas é muito interessante quando a gente lê, então, aquelas parábolas, né, que Jesus disse uma coisa que, quando a gente vê só um pedaço,
a gente não entende, que ele fala assim, olha, para eles, para os judeus, eu falo em parábolas, para que eles não ouçam e eles não se convertam. Como assim? Né? Aí a gente vê um pequeno texto que diz algo muito precioso. Porque eles ouviram de mau grado no seu coração. Até um outro aspecto que eu estava lembrando, né? Algo que, para nós honrarmos os nossos pais, nós sermos gratos a eles. Os nossos pais não são perfeitos, nossos pais terrenos. Né? Em primeiro lugar, o nosso Pai Celestial, certamente nós precisamos ser gratos todos os dias da nossa vida por tudo que a gente faz. Né? Até um outro dia eu tive vendo um detalhe muito interessante, um irmão compartilhando o que é Yahvé, que na verdade são 4 letras consoantes, não tem vogais, então ninguém sabe exatamente o que era. Né? Então esse irmão disse que, na verdade, se você fosse tentar traduzir isso, né, e falar, seria... O que é isso? A primeira coisa, quando um bebê ele nasce, inspira e expira. A última coisa que nós fazemos na nossa vida, nós expiramos. Nós só vivemos por causa do nosso Pai Celestial, daquele que é o Todo-Poderoso, esse que não tem como expressar, mas o tempo todo nós estamos falando, ó Pai, é muito precioso isso daí. Então, sermos gratos ao Senhor, só pelo fato de nós estarmos vivos. Há pessoas que são ingratas com o Senhor. O Senhor não me deu aquilo, não fez isso, não fez aquilo outro. Quem sou eu para dizer qualquer coisa com aquele que é o Rei do Universo? Como o irmão aqui estava falando na ceia, aquele que criou todas as coisas, os principados, potestades, tudo está debaixo daquilo que é o seu governo. Mas é interessante, irmão, sermos gratos pelo nosso Pai terreno também. Ainda que ele não tenha sido perfeito, e às vezes muitos, de fato, têm muitas dificuldades, né? Às vezes eles são muito duros, né? Às vezes não tem realmente aquele cuidado como deveria ter. Muitas vezes eu já errei, né? Os meus filhos podem dizer isso muito mais que eu. Mas sermos gratos, Pai, obrigado, o Senhor se esforçou para me dar uma escola, para me dar uma condição, só estava ali batalhando, né? Mas aqui é interessante que eu estou falando que Deus é que queria entregar o Amazias aos seus inimigos. Como aquela passagem ali que a gente vê dos judeus, né, que ele falava por parábolas, porque ele não tinha um coração grato para poder ouvir. Eles não ouviam de bom grado. Tá bom, pai, quer falar? Tá bom, fala. Tá bom, estou ouvindo. É esse que o senhor quer? Então tá bom. Né? Não é assim que acontece? Mas, irmãos, é assim que talvez nós estamos ouvindo o Senhor, aquela palavra que Ele nos traz, que às vezes pode parecer muito dura. E Ele pode usar até mesmo um ímpio para poder parar. E eu digo que é loucura nossa quando a gente se ensoberbece. Que esse problema desse pecado que é tão terrível, que nos persegue toda a nossa vida. E aí, irmãos, qual que é o nosso exemplo? O Senhor Jesus. Tá certo? Eu já mencionei aqui um outro domingo, mas eu gostaria de ler um texto lá em João, junto com os irmãos. João, capítulo 6.
Se os irmãos depois quiserem ler as outras passagens, né, eu vou ler os 6 por causa de um determinado versículo, mas, por exemplo, em Marcos, se não me engano é Marcos ou Lucas, ele diz o seguinte: quando o Senhor Jesus chamou os seus discípulos, mas quando ele viu aquela multidão, ele se compadeceu daquela multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, que estão dispersas. Aquelas ovelhas que não sabem para onde que elas vão. Ele se compadeceu delas, e daí ele fez aquele grande milagre, que é aquela grande multiplicação de pães, que eram muitas pessoas, eram milhares de pessoas que a gente tinha ali, e no final ainda sobrou 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Mas, depois de um milagre como esse, né, é isso que eu gostaria de ler com os irmãos. A partir do verso 13, mas eu vou dar isso para casa para os irmãos lerem os textos também em Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9. Essa multiplicação dos pães, e o capítulo 6 também, começando do verso 1. Mas nós vamos ler o versículo 13. Assim, pois, verso 12, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Presta atenção, versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Está reconhecendo, esse é o profeta. Agora, qual que é a reação do Senhor Jesus? Sabendo, pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Retirou-se novamente sozinho para o monte. Olha que grande oportunidade, ele vai ser reconhecido como rei, todo mundo está vendo que ele, inclusive, ele é o profeta que deveria vir ao mundo, ele é o Messias, vão arrebatar, agora nós vamos, olha que oportunidade que eu vou ter, né? Sabe aquele negócio algo que, eu estou falando que nós não sabemos ouvir uma repreensão, mas eu vou dizer que nós não sabemos receber elogios. Por um lado, nós precisamos aprender a dar elogios às pessoas, aquilo que elas fazem por nós. Ainda que você está pagando por aquilo, você olha, muito obrigado, o serviço que você prestou, né? Se ele prestou ali com diligência, ainda elogia mais ainda, gostei demais do seu serviço. Elogia o que a pessoa fez por você. Ainda que for um serviço simples, elogia cada uma das pessoas. Mas o problema aqui é que nós não sabemos receber elogios. E por que o Senhor, então, não aceitou, sendo que talvez poderia parecer uma grande oportunidade, né? Um dos problemas, em primeiro lugar, Jesus nunca buscou a glória dos homens. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, ele falou daqueles religiosos que tinham na época, e a religião nos faz isso, que é justamente dizer o seguinte, Jesus falava daqueles religiosos, olha, eles sabem da verdade quando eles ouvem as palavras do Senhor Jesus, mas eles não se convertem porque eles amaram a glória dos homens. Eles amaram mais a glória dos homens. E por um lado, irmãos, nós queremos ser reconhecidos pelo trabalho que nós fazemos. Nós queremos ser recompensados
por aquele bom trabalho que a gente faz. Mas tantas vezes que a gente faz um trabalho, a gente quer também essa glória. A gente não leva a glória para o Senhor. O que o Senhor ele fez? Por que ele ia ao monte? O que ele sempre foi fazer no monte? Que aqui falou que ele foi ao monte. Ele sempre ia para poder ir na presença do Pai. Esse era o objetivo do Senhor, estar sempre diante da face do Pai. E se ele ficasse ali, ele ia receber glória de homem. Ele poderia fazer um excelente governo, não ia ter problema nenhum, e esse governo poderia influenciar a tal ponto que não ia apenas dominar digamos assim, ali Judá, mas ia ser o reino romano, ia ser tudo aquilo, ia ser grandemente influenciado. Mas qual que é o problema? O problema é que ele não ia fazer a questão principal para aquilo que ele veio fazer. Porque um monte de pessoa perdida para fazer um reino, passava aquela geração, acabou o reino. Era necessário, então, que ele viesse e ele fosse aquele lugar onde que ele morreu, ele ressuscitou, para que a vida de ressurreição dada a nós, ela nos capacita a reinar, a ser, de fato, andar nesse reino. E olha que o Senhor Jesus, ele não aceitou essa glória, ele não aceitou ser rei entre esses, apesar de que Jesus sabia que ele era rei. Porque o Pilatos virou para ele e falou assim: você é rei? Tu dizes. O meu reino não é deste mundo. Mas então o reino dele não seria para consertar ali o Judá, para dominar ali o reino romano. Não era para fazer um reino terrestre, mas é um reino celestial. E esses que fazem parte do reino, eles têm que ser esses que são nascidos dessa nova vida em Cristo. Senão, aqueles lá, todos eles não tinham nascido de novo, eles não servem então para esse reino, não servem para colocar então o Senhor Jesus como rei ali. Mas o mais interessante, irmãos, que eu quero frisar aqui, apesar de todas essas coisas também serem importantes, né? É que o Senhor Jesus, ele não buscou a sua própria glória. O Senhor Jesus, como até o irmão leu aqui Filipenses, ele se humilhou até a morte de cruz. O desejo dele era de satisfazer o Pai. Era esse que sempre foi o coração do Senhor Jesus. Eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Então, essa que era a grande questão. E o que acontece conosco, né? E é um dos pontos que eu gostaria de colocar para os irmãos, né? Quais são os deuses que nós temos tomado no lugar nas nossas vidas, né? Nós temos tido alguma vitória, né? E muitas vezes, né, graças a Deus, eu sei que os irmãos, tem muitos que são bons profissionais. Eles são bons profissionais, fazem um bom serviço, e daí lá recebe um elogio, né? Daí você pega esse Deus, que é o trabalho, puxa vida, agora eu vou virar chefe aqui, né? Agora está resolvida a minha vida, né? Agora eu vou... E às vezes eu quero virar chefe para poder ganhar mais dinheiro, para ter poder, né? Ontem eu estava conversando com meu sobrinho, né, que tem uma empresa lá em Macaé, né? E ele estava até falando, é impressionante quando você dá uma oportunidade para uma pessoa que está crescendo dentro da empresa, e daí para ele coordenar alguma área, ele já muda até do jeito que ele olha assim com a outra pessoa, né? Olha como se fosse de cima para baixo, né? É impressionante como que nós somos essas pessoas. Irmão, eu reclamei, às vezes em reunião, eu que tinha que estar nesse lugar aí de chefia, você colocou, foi um outro. Às vezes porque nós temos uma visão
de nós mesmos maior do que aquela que realmente eu deveria ter. Às vezes eu realmente não mereço estar naquele lugar. Ou às vezes eu até deveria estar naquele lugar. Mas Deus, na sua misericórdia, não permite que eu fique naquela posição de autoridade. Deus, na sua misericórdia, impede que as pessoas vejam que você é um bom profissional. Porque o problema, que é o pior ídolo de todos, que é o meu eu. Poxa vida, agora eu sou chefe aqui. Irmãos, a gente não precisa falar que, a gente não fala exatamente com essas palavras. Mas quando alguém faz um elogio para a gente, você fica assim, no fundo, assim, de fato eu fiz aquele negócio, de fato, né? Por um lado, nós devemos estar satisfeitos, mas dá a Deus toda a glória. E é difícil, irmãos. Eu, por exemplo, estou trabalhando numa área que eu preciso ter reconhecimento dos meus clientes, porque se eles tiverem reconhecimento, eles vão me indicar para outros, para poder eu ter cliente, né? Então, preciso também fazer um bom trabalho e até no Google colocar uma nota boa, né? Para que os outros vejam, daí eles contratem o serviço da gente. Mas é tão complicado, porque essa coisa está tão dentro do nosso coração. Irmãos, nós precisamos aprender a dar glória a Deus. E às vezes até damos glórias a Deus, mas daí passa um momento, assim, puxa vida, mas eu fiz aquele serviço bem feito, né? Irmãos, por que às vezes a gente se dobra a esses deuses, né? O Deus dinheiro, né? O Deus dinheiro, o Deus mundo, um dos problemas do mundo, né? Tiago, capítulo 4, versículo 1. Tiago 4, diz o seguinte: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. Agora que vem. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Primeira coisa que é a questão da associação com o mundo, né? Por um lado, a gente viu essa questão da Amazias, que ele quis se associar com o mundo, depois ele desistiu. Mas depois veio a idolatria na vida dele. E um dos ídolos do nosso coração, que eu falei, é o dinheiro. Mateus capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
riqueza, ela é um dos ídolos que afeta a muitos de nós. E Colossenses capítulo 3, deixa aí marcado que a gente vai voltar nesse texto, tá? Mas Colossenses capítulo 3, verso 5, Colossenses 3, verso 5 diz o seguinte, primeiro até lembrando, né, o verso 1 vai falar lá, né, portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Agora olha esse verso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. É interessante, irmãos, que a avareza não é só para a pessoa que é rica. Às vezes a pessoa, ela até não tem tanto dinheiro, mas ela segura tanto porque ela tem medo de perder o dinheiro, que ela é uma pessoa avarenta. Ou se ela fica querendo o tempo todo estar ganhando dinheiro e a preocupação dele é ganhar dinheiro, passa a ser esse o alvo da vida dele. Mas nem sabe para que ele quer ganhar dinheiro no final das contas. Mas tem um monte de justificativa. Ah, não, para não passar fome. Ah, não, eu tenho que melhorar essa questão aqui da minha casa. Ah, eu tenho que fazer. E, às vezes, até as justificativas são aquelas justificativas que são lícitas, que nós precisamos, de fato, de trabalhar para poder ter o sustento, né, e arrumar as coisas que forem necessárias, né? Mas o problema é que, quando ele vai em um nível de avareza, isso se torna idolatria no nosso coração. Então, este é um Deus muito perigoso que envolve qualquer faixa social, qualquer faixa social. Nós vivemos em torno do dinheiro. Como a gente leu lá em Mateus, você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E o oposto de Deus não é o diabo. Aqui o Senhor Jesus, ele definiu. Acaba que o dinheiro, ele vai nos afastar de Deus. A avareza é uma idolatria que nos afasta da presença do nosso Pai Celestial. Porque muitas vezes, quando eu tenho dinheiro, eu posso ir lá e vou comprar. Eu tenho dinheiro. Eu não preciso ter dependência do Pai. Eu estou precisando de uma calça, eu vou lá e compro. Não estou falando que você não pode comprar. Mas você precisa aprender, Senhor, eu estou precisando de uma calça nova. Eu estou querendo ir lá. Me dirige, Senhor. Até mesmo para não comprar uma calça que seja uma coisa que seja absurdo, né? Também que me vista bem, né? Eu quero glorificar o Senhor comprando essa calça. E quando nós entendemos o que é o dinheiro, né? Os irmãos sabem que a gente muitas vezes não fala, mas nós precisamos entender, né? Que todo o dinheiro, ele pertence a Deus. Quando eu tenho também essa visão, eu vou buscar o Senhor. Senhor, esse é o teu dinheiro. Como que o Senhor quer que eu use esse dinheiro? Agora, o Senhor quer que você se alimente, que você se vista. Ele quer essas coisas, sim. Mas como Ele quer que você se alimente? Né? Se vocês observaram, quando a gente leu a respeito lá daquela parábola dos pães, ele fala assim, olha, recolhe o que sobrou, porque não é para que nada se perca. Na economia de Deus, não tem desperdício.
tem que ter aproveitamento todas as coisas, né? Provavelmente aquele jovem que deu aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, né? Ele deve ter levado pelo menos um cesto para a casa dele, né? Não sei, o texto não está dizendo isso, né? Mas o fato que não foi desperdiçado, não jogou fora. Mas quando eu vejo dessa forma, é completamente diferente. Senhor, como que o Senhor quer que eu administre esse valor que está nas minhas mãos, né? Como que está? Agora, se não, o dinheiro com um servo, ele é excelente. O dinheiro como um senhor, ele é terrível. Porque ele vai te oprimir. Porque você, agora, eu tenho que ganhar, porque eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que comprar aquele outro negócio, agora eu me endividei com esse negócio, agora eu tenho que... São muitas vezes decisões precipitadas que a gente faz sem buscar antes o Senhor. Eu estou tendo que pagar, às vezes, um monte de dívida, mas eu não consultei o Senhor por causa disso. Irmãos, é tão interessante quando a gente começa a aprender, então, a andar dependendo de Deus. Que às vezes a gente vai tomar uma decisão, né? Ô Senhor, eu fiz isso e nem falei com o Senhor que ia fazer. Quando você vê a Deus como seu Pai Celeste, Senhor, que decisão precipitada. Eu te dou graça que só ainda na sua misericórdia, só me permitiu que eu fizesse. E eu estou aqui. Às vezes a gente gosta de orar só pelas coisas grandes, né? Eu vou fazer uma viagem, daí eu quero que o Senhor me guarde, né? Mas quando eu vou para o trabalho, né? Digamos assim, daqui até o trabalho, daí eu não oro para poder dirigir o carro, para poder pegar o ônibus. Por que a viagem longa eu preciso orar e a viagem pequena, né? Eu não preciso orar, né? Eu preciso do Senhor o tempo todo. Isso é porque o nosso Deus, muitas vezes, é um Deus religioso, não é um Deus verdadeiro que é o seu Pai, que cuida de você em todos os aspectos da sua vida. Que outro Deus que nós temos? Às vezes está associado também com dinheiro, né, irmãos? Até, irmãos, um dia eu parei lá embaixo, né? E daí eu vim subindo e vim lembrando, né? Lá em 87, eu lembro que eu tinha um Fusquinha, né? Daí o Wellington tinha uma Brasília, o Lincoln, não lembro que carro que ele tinha. E era assim, quem tinha carro, né? Que os outros irmãos já não tinham nem carro. Tinha um monte de menino de 20 e poucos anos, né? E hoje a gente vê que, graças a Deus, irmão, como é que o Senhor abençoou, que quando a gente vai lá, não tem nem lugar, às vezes, para parar, né? Mas, aí vem um outro risco, não estou falando que é problema, mas um risco. Será que o meu coração agora está agarrado nessas coisas que eu adquiri? E se eu perder? Se levar tudo? Se for igual os irmãos lá de Hebreus, que foram tirado tudo aquilo que eles tinham, que era propriedade deles. Eles ficaram sem nada. Será que eu vou glorificar a Deus da mesma forma? Às vezes eu estou apegado a essas coisas, eu preciso aprender a me desapegar. Irmãos, eu não sei quantos irmãos, eu vejo como que é muito fácil eu me apegar a essas coisas. Eu preciso aprender do Senhor, eu preciso me humilhar na presença do Senhor, porque tudo isso tem a ver com a raiz do orgulho que tem no meu coração. Olha o que eu consegui. Olha agora qual que é o meu carro. Olha agora qual que é a minha casa. Olha a minha esposa. Né? Olha o meu marido. Olha onde que ele está. Né? A gente se orgulha com essas coisas. Apesar de que tem uma coisa que nós devemos nos gloriar. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, nós devemos nos gloriar no Senhor. Senhor, graças te dou. Eu sou teu filho. Que privilégio grande é esse. E eu quero aprender a dar toda a glória a ti. Diz que aquela irmã Corrie ten Boom, quem não conhece, é uma irmã que, na época da guerra,
ficou no campo nazista durante um tempo, toda a sua família foi dizimada, inclusive sua irmã que estava junto nesse campo nazista foi assassinada lá. E por um erro dos próprios nazistas, eles libertaram ela, que ela era para ser morta também, né? E depois ela deu muitas conferências em muitos lugares, era uma irmã realmente que sempre se agradava de Deus, a tal ponto que ela disse que tudo aquilo que ela recebia, Senhor, isso é teu. Se ela recebesse um buquê de flor, ela dizia, Senhor, isso é teu. Te dou graças por isso. É totalmente diferente, irmãos. Você vê como é que essa questão na nossa vida, como é que ela está tão arraigada, é tão mais profunda. Não é simplesmente algum pecado que a pessoa faz. Entretenimento, às vezes, é um outro Deus. É um Deus que eu fico agarrado, talvez seja numa série, seja em algum tipo de jogo. Mas o jogo é para aquele que é adolescente, para aquele que é jovem, né? Às vezes alguém mais velho. Sim, mas pode ser para ele, mas para você é um outro tipo de entretenimento, que às vezes você gosta de outro tipo. Às vezes é um futebol. E são todas as coisas que elas não são lícitas. O problema é quando ela ganha o nosso coração e nós não conseguimos mais viver sem ela, né? Como, às vezes a pessoa, não, mas hoje vai ter jogo do Atlético, vai ser do Cruzeiro, não, eu tenho que assistir, hoje eu não vou nem na reunião. Então, às vezes a pessoa é mais velha, mas tem outros entretenimentos. O mundo, ele é especialista em produzir entretenimento, e o entretenimento, qual que é o risco que nós temos? Então, não é que em si ele é errado, mas o entretenimento, ele nos rouba o tempo de nós estarmos com Deus, de nós fazermos a vontade de Deus. Então, nós podemos sim, Senhor, é o tempo de eu ver aquele jogo de futebol do Cruzeiro, do Atlético. Algumas vezes, né, para alguns, talvez, precisa ter uma libertação completa, de você não ficar mais preocupado nem de assistir jogo nenhum, nem de torcer, se for o caso, né? Eu brinco com os meus alunos, né, que eu torcia para o Brasil, até o dia do 7-1, né? Que daí nem para o Brasil eu torço mais, né? Irmão, se você for observar, quando você está está tendo essas Olimpíadas, né? Como é que fica o seu coração quando aquele brasileiro vai ganhar ou vai perder? Agora vai ser, né? E o pessoal ainda põe pilha na gente, né? A TV ou aquele comentarista, né? Tem aqueles negócios no YouTube também, né? Então põe pilha e você vai ficando ali, aquele ardor, né? E você vai torcendo. E aí? O que aconteceu? Graças a Deus que tem irmãos lá que estão dando glória a Deus também. Estão levantando o nome do Senhor. Mas eu estou querendo dizer o meu e o seu coração. Como que o entretenimento, ele ganha o nosso tempo e o nosso coração. Não, ele não é Deus, não. Mas ele rouba o seu tempo. Quanto tempo que se passa atrás de um computador, de uma tela de celular, de qualquer tipo de entretenimento, mesmo que for um futebol, e quanto tempo que nós gastamos na palavra, na oração, na meditação. E às vezes nós nos gloriamos porque é difícil receber elogios, né? Olha, você foi um bom pai, você foi uma boa mãe. Olha como que são os seus filhos. Daí você, no fundo, assim, puxa vida, fiz mesmo, né? Irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor, onde que estariam meus filhos? Isso, sabe por que eu vejo isso daí? Olha, por exemplo, a vida do Samuel da Bíblia, aquele profeta. Que profeta que foi aquele? E olha o que aconteceu com seus filhos. Se perderam.
Olha como foi, que talvez era o meu objetivo, chegar em outros reis, né? Olha como foi a vida do Ezequias. Que homem! Que diz que antes não houve rei igual a ele, nem depois houve rei igual a ele. E quando ele pediu para viver mais um tempo, ele chorou, o Senhor deu mais 15 anos. Ele não ouviu só aquilo que Deus tinha pedido para ele, tinha pedido uma coisa para ele. Põe em ordem a tua casa. Por que a gente sabe que ele não fez isso? Porque o filho dele, que nasceu depois desse dia que ele foi curado, foi o pior rei de todos que estiverem em Judá. O pior rei. O melhor rei produziu o pior rei. Por causa simplesmente que ensoberbeceu o seu coração. Que também está dizendo lá. Soberba é o pior, é aquele pecado que atinge a todos nós, sem exceção, em todas as etapas da nossa vida. E o Amazias precisou vir um rei ímpio, que era o rei de Israel, para frear o coração ali do Amazias. O Amazias não quis ouvir. Você está soberbo, achando que você é alguma coisa, só porque você derrotou os edomitas. E foram muitas pessoas que ele matou. Né? Pelo que a gente viu, 10 mil, mais 10 mil, 20 mil ali. Muita gente. Em todas elas nós precisamos reconhecer: Senhor, é o Senhor que deu. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu fiz, então, o Senhor deu graça dos meus filhos estarem caminhando na presença do Senhor. Senhor, graças te dou, porque se é por causa da tua mão é que eles estão assim. Tem a responsabilidade humana, sim. Ou então, quando você é um bom profissional e você faz um bom serviço, e alguém vem e reconhece: parabéns, Antônio Cruz. O seu programa ficou excelente, sem nenhum problema. Não precisou nem ter alguém para corrigir ele. Puxa vida. Mas quando você ouvir isso daí, Senhor, graças te dou, porque o Senhor me deu essa capacidade de fazer um código adequado, que não tivesse erro. Graças te dou. Você vê que o elogio é muito perigoso. Ele mostra o nosso coração. Qual que é o meu coração? Qual que é o seu coração? Quais são os ídolos que nós temos tido? Tá. Deixa eu só completar uma frase aqui que eu... Quais são os ídolos? É o rei Quemos que nós vamos queimar os nossos filhos aos ídolos? A gente se preocupa tanto, às vezes, com a nossa profissão, que os nossos filhos fiquem entregues. Então, a tudo aquilo que a mídia ela traz, tudo aquilo que a internet ela traz, e tudo aquilo que até as escolas estão trazendo para os nossos filhos. Eu não vou gastar tempo com os meus filhos, porque eu tenho que me tornar um excelente profissional. Então, o rei Quemos, que eu estou entregando os meus filhos para serem queimados aos ídolos, é o rei Baal, que é o rei do tempo, né? Sabe aquele negócio que nós falamos, né? Não tem tempo. Não tem tempo. Não tem tempo para poder ir lá na reunião de sábado, que é o único dia que eu tenho para arrumar minha casa. Não tem tempo para poder vir no domingo, que é o único dia que eu tenho para dormir. Não tem tempo para poder ir na reunião de oração, porque eu tenho que fazer isso, isso, aquilo. Eu sei que muitas vezes realmente é justo, irmãos, não estou falando isso. Não tem tempo para isso, para aquilo lá. É o Deus do sexo, aonde que talvez, como será, né? Que aquilo que eu estou envolvido, talvez dentro da internet, com aquele tipo de pornografia, com aquilo que chama e está agarrando o meu coração. Então, irmãos, todos esses ídolos, nós precisamos deixá-los. Nós precisamos aprender a ouvir
os profetas e os homens de Deus que têm se levantado. Nenhum deles foram homens perfeitos, nenhum profeta foi um homem perfeito, a não ser o nosso Senhor Jesus, mas os outros não foram perfeitos. Mas o Senhor os levanta para misericórdia sobre as nossas vidas, porque Ele quer nos atrair de volta a si. Qual que é o texto, irmão? Primeiro Timóteo, capítulo 6, verso 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos atormentaram com muitas dores. Não é o dinheiro, eu estou falando do dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Que é esse Deus que muitas vezes nos domina tanto. Ele é a raiz de todos os males, e alguns se desviaram da fé. Então veja que, se você está atrás disso, é um grande risco de eu e você sermos desviados da fé. Irmãos, isso afeta a todos nós. Como que nós... Talvez... é interessante. Você sabe quem que não afeta o dinheiro? Aqui está sem... Deixa eu ver, tem uma criança aqui recém-nascida. Eu não estou vendo aqui não, né? Mas a criança recém-nascida não tem problema. Aqui, a criança de 2 anos de idade, ela não tem problema com dinheiro. Porque o suprimento dela vem do pai e vem da mãe. E não precisa preocupar com isso. E o Senhor Jesus nos chama para nós sermos como crianças. Para nós dependermos do nosso Pai Celestial em tudo. Porque Ele é suficiente para tudo. Sejamos como crianças, para nós não nos desviarmos da fé. Meu objetivo era de falar de diversos outros reis, né? Mas eu vou deixar depois o rei Uzias, o rei Ezequias, né? Se o Senhor me permitir de conduzir, né? Mas hoje o meu coração estava muito aqui no rei Amazias. Que sejamos como o nosso Senhor. Quando recebermos algum elogio, toma cuidado, que senão eles vão te fazer chefe. Né? Ah, mas eu vou perder essa oportunidade de ser chefe? Talvez não é a hora de você ser chefe. Mas vai, de qualquer forma, vai para o monte. Vai para aquele lugar que é o lugar da oração. Como o Senhor Jesus. Ele deixou sozinho, ele foi sozinho para aquele lugar de adoração. Para ver a face do Pai. Eu não posso perder a face do Pai. Então, vá para esse lugar. Senhor, eu preciso de Ti. Oh, desculpa, eu nem percebi o horário. Tá? Eu realmente, às vezes eu não percebo. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, como somos gratos a Ti pela Sua tão grande misericórdia, em que o Senhor nos traz realmente a Tua palavra. O Senhor nos alerta, Senhor, de tantos, às vezes, ídolos que tem no nosso coração e que nós queremos aprender, essa dependência integral do Senhor. E, Senhor, o Senhor sabe como que o nosso coração ainda tem tantas questões do orgulho que nós nos tornamos soberbos, e nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, não nos deixe como Amazias, Senhor, que o Senhor endureceu o coração de Amazias, porque ele não quis ouvir a voz daquele profeta, Senhor, que falou a ele, Senhor. Senhor, que não sejamos como o Amazias, Senhor, que não sejamos como os judeus, que não tinham um coração de ouvir de bom grado a Ti, Senhor.
Sejamos esses, Senhor, que queiramos ouvir o Senhor de bom grado a Ti, Senhor. Que não tenhamos esses ídolos no nosso coração. E nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha trazer quebrantamento, Senhor, a todos nós, Senhor, para que a glória seja dada àquele que é o Senhor mesmo, que é o único que de fato é merecedor de toda a glória. Abre os nossos olhos para nós vermos isso, Senhor. Que glória nós temos, Senhor? Nenhuma. Porque tudo o Senhor nos deu, Senhor, mesmo as capacidades que temos, foi o Senhor que nos deu, Senhor. Senhor, que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado na vida da Tua igreja, Senhor, em cada um de nós. E que o Senhor possa trabalhar nesse aspecto na nossa vida, Senhor, que de fato sabemos, Senhor, que em toda a nossa vida nós precisaremos ser trabalhados pelo Senhor. E por isso, Senhor, o Senhor tenha misericórdia da nossa fraqueza, da nossa dificuldade de ouvir, da nossa, até mesmo do nosso orgulho, Senhor. E que o Senhor possa ganhar o nosso coração. E assim sejamos esses filhos que venhamos a agradar ao Senhor. A sermos como o Senhor Jesus. A sermos esses que só fazem aquilo que vem o Senhor fazer, Senhor. Que sejamos como o Senhor Jesus, que é a exata expressão de Ti mesmo, a Ti que é o nosso Pai Celeste, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. E nós oramos confiados no nome de Jesus. Amém, Senhor.